O livro do profeta Isaías, no capítulo 50, profeta Isaías, também chamado profeta messiânico, nos diz a partir do verso 4, e esse verso 4 é uma parte do terceiro dentre os 4 cânticos do servo. Diz o texto: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chega-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormenta vos deitareis. Aqui encontramos uma palavra profética falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra que é uma reprimenda contra Israel no seu temor a Deus, no exílio, e também antevê a rejeição que haveria com relação ao Senhor Jesus Cristo. E nos versos 6 e 7, nós encontramos palavras bem duras que o Senhor Jesus Cristo iria sofrer. Quando aqui diz: ofereci as costas aos que me feriam. Essa palavra, Jesus Cristo sofreu tal injustiça como parte de sua obediência a Deus. Ele procurou cumprir com essa obediência, e o profeta Isaías, no seu capítulo 53, no verso 5, ele diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Também nos diz nos versos 11 e 12: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte,
e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então aqui encontramos essa parte da humilhação, as costas que representam a injustiça, porque o Senhor foi obediente até a morte. E também nos diz, ainda no verso 6, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto, aos que me afrontavam e me cuspiam. Isso representa um ato de humilhação, um ato onde os seus opositores querem fazer de tudo para humilhar. E vemos uma palavra semelhante em 2 Samuel, no capítulo 10, onde Davi teve briga com os amonitas e com os sírios. A palavra de Deus, ela nos diz, nos versos 4 e 5, tomou então Hanum, os servos de Davi. Esse Hanum era filho dos amonitas, do rei de Amonitas. Pegou os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Então era uma atitude, conforme relato bíblico, de humilhação, e assim o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós ali na cruz do Calvário. E no verso 7, nós encontramos a palavra de Deus por Isaías dizendo: porque o Senhor, Deus, me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Não se deixou envergonhar pela derrota. Fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Essa expressão mostra um simbolismo, algo que o Senhor estava resolvido e determinado em face da oposição que ele iria passar. E nós vemos isso quando em Lucas, no capítulo 9, verso 51, quando os samaritanos não receberam o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Manifestou no semblante, isto é, o seu semblante estava determinado a cumprir a obra que Deus tinha já feito no seu plano de salvação para a humanidade. Então, nesse verso 7, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha esta confiança. E nós também precisamos ter esta confiança na pessoa certa, como diz a parte B do verso 7 de Isaías 51. Porque o Senhor Deus me ajudou. Então o Senhor, ele nos ajuda. Essas palavras são palavras para o Senhor Jesus Cristo,
no dia da sua obediência, no dia que ele compareceu até a morte, quando ofereceu, como já vimos, suas costas, injustiça que sofreu aos agressores, e sua face, isso é, a sua determinação quando cuspiam sobre ele. O Messias estava confiante no amparo divino e confiava em Deus. Por isso, como é a nossa reação diante de certas circunstâncias que podemos também enfrentar no nosso dia a dia, neste mundo em que vivemos? Podemos gritar como o salmista: ó minha alma, as tuas aflições são como um grão de areia, se comparadas aos sofrimentos de nosso Senhor. Não podes crer que o Senhor te ajudará? Quantas pessoas que ficam totalmente desesperadas, desanimadas, mas nós temos que confiar que o Senhor é que nos ajuda. Teu Senhor esteve numa posição singular, pois ele, como representante dos pecadores, como substituto e sacrifício deles, era necessário que o Pai o abandonasse e o levasse a permanecer sob deserção de alma. Esta necessidade não é colocada sobre nós, não está obrigada a clamar, como o Senhor disse ali na cruz do Calvário, em Mateus 27:46, por que me desamparaste? Nós nunca vamos precisar falar esta frase. Mesmo naquela circunstância, o teu Salvador descansou em Deus, e tu não podes fazer o mesmo? Ele morreu por ti, tornando assim possível que tu sejas deixado sozinho. Portanto, devemos ter bom ânimo. Nos labores e nas provações que temos que enfrentar no nosso dia a dia, devemos afirmar, como está aqui neste verso 7, o Senhor me ajudará. Novamente, o Senhor me ajudará. Então devemos prosseguir com ousadia. Tenhamos corações determinados, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, e tomemos a resolução de que nenhum desânimo ou acanhamento nos sobrevirá. Se Deus nos auxilia, quem pode nos obstruir? Se temos certeza da ajuda onipotente, o que pode ser demasiadamente difícil para nós? Então devemos começar cada dia alegremente, não permitindo que nenhuma sombra de dúvida se coloque entre nós e os raios do sol eterno que representam o nosso Deus. Por isso, neste dia, a confiança que devemos ter na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi vitorioso, e quando estamos nessa relação com Ele, a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Fique firme, confie no Senhor, e Ele vai dar a vitória para você. Oremos. Senhor, suplicamos a Tua graça em favor do Teu povo, daqueles que estão em sintonia conosco neste dia, que possam ter essa determinação, ter a sua fronte, o seu rosto determinado para com um posicionamento correto diante do Senhor. Ajuda o Teu povo, Senhor. Fortalece, anima. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.